os adolescentes, tá bom? Depois vocês me procuram que eu vou passar para vocês os detalhes, tá bom? Gente, o bispo me pediu para eu contar um sonho que eu tive essa semana. O quê? Um sonho que eu tive essa semana. Creio que foi algo que o Senhor quis trazer não só para mim, né? E eu fiquei de manhã agoniada para ir lá na casa do meu pai para contar para ele o sonho, porque eu acordei e Francisco ficou assim, você não vai nem se preparar, que a gente estava indo para a loja. E eu falei, não, eu estou com sonho e eu tenho que entender o que é que o Senhor quer falar com esse sonho. Mas o sonho foi o seguinte, eu sonhei que meu pai estava adubando uma terra, né? Quem sabe que ele ama, né? Fazer as hortas, né? E o sonho, ele estava pegando uma terra e ele estava adubando. E ele falava assim, nós vamos adubar essa terra com moedas. Aí eu falava, com moeda? E ele tinha comprado moedas antigas. E aí ele estava mexendo na terra com uma enxada e tinha um outro conhecido nosso junto no sonho. E ele falava assim, Vanessa, vai jogando, porque elas precisam estar bem misturadas nessa terra. E eu ficava intrigada, falei, como adubar a terra com moeda? A gente sabe que aduba com esterco, com alguns produtos, com outras coisas, mas moeda antiga. E aí, de repente, quando eu estava jogando as moedas, eu pegava uma moeda que não era redonda, ela era uma moeda quadrada. E era uma moeda tão bonita, ela era dourada e com uns traços assim prateados, e ela tinha o ano dela, eu não me lembro o ano, mas era uma moeda muito antiga mesmo. E ela tinha um valor muito alto escrito nela. E eu pensei assim, falei, gente, eu acho que só quem tinha acesso a essa moeda na época dela era quem tinha muito dinheiro, né? Porque ela era uma moeda, parecia até de ouro, né? Não poderia até ser de ouro, né? E aí quando eu olhei e virei ela assim, ela dizia assim que o nome dela era shekel. E eu acordei intrigada com esse nome. Aí já fui direto no celular para eu descobrir o que era shekel. E botei de um jeito, botei de outro. E aí, para minha surpresa, eu não sabia, é a moeda de Israel. É uma moeda de Israel, a shekel. Mas aquele sonho mexeu tanto comigo, porque eu fiquei intrigada. Mas por que a moeda era diferente? Por que tinha esse nome? Eu não tinha ouvido esse nome próximo. Aí eu cheguei, contei ao meu pai, pedi, né, a Deus para dar o discernimento. E ele falou que Deus deu discernimento a ele. Então, vamos ouvir. Amém? Obrigado, filha. Glória a Deus. Shalom, povo lindo do Senhor. Seu celular aqui, filha? Você gostou desse sonho? Eu amei também. E ele foi uma confirmação para a palavra que Deus já tinha me dado, e eu estava trabalhando desde segunda-feira. Hoje de manhã eu falei que segunda Deus me deu uma palavra para hoje. E eu até escrevi aqui a caneta no fundo aqui para mim não esquecer qual a interpretação desse sonho. As moedas, elas representam a palavra de Deus, que há muito tempo ela já foi escrita. Mas a palavra de Deus, apesar de ter sido escrita há muito tempo, ela é um tesouro inestimável. O salmista disse que a palavra é mais preciosa do que o ouro puro refinado 7 vezes. Então a preciosidade da palavra que está sendo sempre semeada. E quando a moeda shekel, que é a moeda atual, o valor monetário atual em Israel, assim como nós temos real, temos dólar, em Israel é o shekel, nós temos que interpretar da seguinte forma: é a atualização ou a sintonização que Deus está nos trazendo das profecias, da revelação dos últimos tempos. E por que Deus falou de Israel? Israel é o relógio de Deus para a igreja, é o relógio de Deus para o mundo. Eu vou falar durante a palavra sobre por que Israel é o relógio de Deus para nós. E o terreno, porque era adubado no terreno. Por que isso? Jesus contou a parábola dos tipos de solo.
Ele disse que a palavra é lançada no solo, a semente é lançada no solo. Então o meu e o seu coração, eles precisam ser um solo fértil para ter esta palavra dentro de nós. Esse Deus, ele está nos sintonizando para que ninguém seja pego de surpresa. Então Ele está nos sintonizando nos últimos tempos, principalmente neste ano. Deus tem nos sintonizados com as profecias que foram escritas há muitos séculos, algumas há milênios já, mostrando que é a última hora de Deus para o homem aqui na terra. Deus disse na sua palavra que nós não seremos pego de surpresa. Quem é pego de surpresa com arrebatamento é o ímpio, é o desviado, é a pessoa que não se converteu ao Senhor. Agora eu e você que somos convertidos, nós não seremos pegos de surpresa. Por isso Deus, Ele está nos alertando. Então essas moedas antigas e a atual, elas representam a palavra de Deus, que há tanto tempo foi escrito e é um tesouro inestimável para nossas vidas. Jesus fez várias comparações. Ele fala também que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro muito valioso num campo. Ele vendeu tudo que tinha e adquiriu aquele terreno, adquiriu o reino. Então a palavra, ela é muito preciosa e nós precisamos sempre estar sintonizados com o tempo de Deus. Várias vezes eu falei sobre isso, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tempo de Deus para nossas vidas. Então fique atento, porque Deus tem algo maravilhoso. E quando ela falou, logo me veio em mente sobre a palavra. Eu acho que até mandei o áudio, né, filha, depois, falando um pouco da interpretação do sonho e uma confirmação que Deus me deu na sexta-feira, então, que foi sexta-noite que ela teve o sonho, sobre a palavra a ser ministrada. Vamos orar? Já que você sabe que tem uma palavra rema. Nós temos uma palavra rema, quentinha, vindo do Senhor, para que nós não fiquemos desinformados com o que está acontecendo no mundo espiritual, com os planos de Deus para nossas vidas. O que Ele fala sobre os planos? Em Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos de paz, para dar um futuro e uma esperança. Amém? Peça para que o Espírito Santo fale contigo. Diz: Senhor, eu quero ser esse terreno fértil. Eu creio que você é esse terreno fértil. Porque lá quando Jesus fala a parábola do semeador, tem 4 tipos de solo. E só um deles é fértil. Então diga: eu sou esse solo fértil. Amém. Oh Pai querido, Pai amado, nós te adoramos. Não sou melhor do que ninguém, aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas aprova é o Senhor, ó Deus querido, me escolher com tantos outros que o Senhor escolheu pelo mundo, ó Deus querido, para anunciar a volta do Senhor, ó Deus, para preparar o teu povo, ó Deus, para se encontrar com o Senhor, Pai, porque foi essa missão que o Senhor me deu, Pai, preparar o teu povo para se encontrar. Então eu sempre falo que eu quero ser um instrumento, eu também sou o teu povo, Pai, e eu preciso sempre da revelação que vem do alto para nos prepararmos, ó Deus, para esse encontro definitivo com o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. João capítulo 18, verso 36. João 18, 36. O título da mensagem é Os Ciclos de Deus. Os ciclos de Deus. João 18, 36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. O que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. 2 vezes Jesus enfatiza: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é
daqui. Com essas palavras, o Senhor Jesus estava dizendo que, além de que o seu reino não é deste mundo, ele também estava falando sobre a soberania do Pai na história. Nada foge ao controle, nada foge ao domínio de Deus. Em outro momento ele falou para Pilatos, ele disse que ele não teria sido entregue a Pilatos se do alto Deus não tivesse dado essa autorização. Então ele está dizendo, olha, tudo que está acontecendo é porque é a vontade soberana do meu Pai. Tudo que está acontecendo aqui, meus servos não vão lutar para este momento, porque está completando um ciclo aqui, o plano do meu Pai, e eu precisava ser entregue aos judeus, eu precisava passar pelo seu juízo, pelo juízo de Herodes, por todos, e ser crucificado. Nada disso fugiu ao meu controle. Pilatos disse, você não responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? Nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fosse dada. Ele estava dizendo, você acha que se meu Pai não quisesse, se não fosse o plano de Deus, você ia conseguir colocar as mãos em mim? Você acha que os judeus conseguiriam colocar as mãos em mim? De forma alguma. Tudo está sob controle. A história e o mundo estão sob o controle absoluto de Deus. O mundo hoje está sob controle e domínio absoluto de Deus. Você tem alguma dúvida sobre isso? Aconteceu isso. Não fugiu ao controle. Nada pode fugir. Ele é todo poderoso. A Bíblia diz que o universo é sustentado pelo poder da sua palavra. Então, nada foge ao controle. Como o título dessa mensagem é Os Ciclos de Deus, e os ciclos nos falam de tempo, estão relacionados ao tempo, vamos estudar um pouquinho mais sobre o tempo dentro da Bíblia e nos sintonizar sempre com o tempo de Deus. Há alguns meses atrás eu preguei uma mensagem que eu falei do tempo Cronos, eu falei do tempo Kairos, mas hoje eu quero acrescentar um pouquinho mais, e nunca é muito nunca é demais falarmos sobre a palavra de Deus. O tempo de um ponto de vista bíblico. A Bíblia, ela tanto abre, ela se inicia em Gênesis, como ela encerra em Apocalipse, falando sobre o tempo. Em Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o tempo na Bíblia, veja, Deus está falando no tempo, no início. Em Apocalipse 22:20, no último capítulo, nos últimos versículos, ele diz, sim, eu venho em breve. Ele está falando o quê? Do tempo. Então a Bíblia inicia com o tempo e encerra falando sobre o tempo. E na Bíblia nós encontramos 3 termos que são relacionados ao tempo. O primeiro deles é o Cronos, que é o cronológico, é o tempo que nós vivemos, que data segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, é o tempo cronometrado. Esse é o Cronos. Todos nós vivemos ele, tem o calendário e tudo mais, e tem o relógio. E tem também o tempo Kairos. Esse Kairos, ele se refere ao tempo certo. Esse é o tempo de Deus. Deus, ele está nos sintonizando nos últimos meses com o tempo dele. Desde que Deus começou a trazer as revelações, que nós estamos vivendo a última hora, que é tempo de colocar a casa em ordem, de pregar a palavra, de levar o evangelho, porque é a última hora de Deus para o homem. Deus, ele está nos sintonizando com o tempo dele. É aquela moeda shekel, é a moeda monetária atual. Deus traz a palavra, as profecias, e nos sintoniza com o tempo dele. Então, o tempo Kairos, ele
é sempre o tempo oportuno ou estratégico, o tempo para as coisas acontecerem. Como diz em Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, no Novo Testamento, Kairos significa o tempo designado para acontecer os propósitos de Deus, o tempo em que Deus age. Kairos é usado 86 vezes no Novo Testamento. E existe uma outra palavra, pleroma, também refere ao tempo, e se refere ao tempo da plenitude, quando se completa. É chegado o reino, agora o reino se completa. Nós vivemos a era da graça de Deus, a era está se completando. Quando que a era da graça se completa? Na hora do arrebatamento da igreja. Então esse é o pleroma, o tempo da plenitude. Chegou o tempo Kairos está sendo nos visitado. O tempo pleroma, o tempo da plenitude, da hora exata que completa tudo, está muito próximo e a igreja será arrebatada com isto. No tempo, aqui em Colossenses 2,9 é utilizada essa palavra pleroma, que diz assim: portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a palavra plenitude é pleroma. E no tempo certo, Jesus veio e cumpriu plenamente o ciclo que Deus havia estabelecido por ele. Deus quer que entendamos os tempos para cumprirmos plenamente o seu projeto e não parcialmente. Deus não quer que nós cumpramos de forma parcial, mas de forma completa, pleroma. Então o tempo de Deus como pleroma. Então o pleroma, ele é usado para indicar o fechamento de um ciclo, o fechamento de uma era, o fechamento de uma época. É para isso que é indicado esse tempo pleroma. Deus, ele trabalha com ciclos de 7. Nós estamos falando sobre os ciclos de Deus. Quando nós pesquisamos na Bíblia, ciclo é diferente de uma era. Nós vivemos a era da graça. Quando essa era começou? Com a ressurreição, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a crucificação e a ressurreição. É o tempo da graça, a era da graça. Então nós já estamos 2000 anos vivendo na era da graça. Veja, a era já diz um período maior. Agora os ciclos de Deus sempre são ciclos de 7. Pode ser 7 anos, pode ser 7 dias, ou dias, anos. Vamos ver alguns? Os dias. Veja só. Quantos dias são da semana? 7. Quantos anos Jacó serviu Labão por Raquel? 7. Faraó teve visão de 7 vacas gordas, depois de 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas ruins, que simbolizavam um ciclo de 7 anos de fartura, outro ciclo, de 7 anos de fome. Na Bíblia, antes da Páscoa, foi estabelecido que eles deveriam comer 7 dias, durante 7 dias, pães sem fermento. Ainda na arca fala sobre 7 lâmpadas, ali na Arca da Aliança. 7 voltas em torno das muralhas de Jericó, uma em cada dia, então durou 7 dias. No 7º dia eles deram 7 voltas em torno das muralhas, para que elas caíssem pela sua obediência. Serão 7 anos de tribulação, serão 7 anos das bodas do Cordeiro. Então nós precisamos entender que quando Deus tem seus ciclos, tem o seu tempo, a sua forma de agir, é para nós não ficarmos perdidos. Esses fatos revelam que Deus tem o seu próprio tempo e o seu próprio jeito de fazer as coisas. Não é no nosso jeito e não é
da nossa maneira, ou no nosso tempo, melhor dizendo, do nosso jeito nem da nossa maneira. É do jeito e no tempo de Deus. Jesus disse que o seu reino não é deste mundo. Eu já dei uma ênfase no início, não foi? João 18:36. Então, quando aconteceu a prisão, era a hora exata, determinada, designada por Deus para que as trevas, entre aspas, triunfassem. Em outro momento ele disse: esta é a hora das trevas, porque aconteceu trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde, quando Jesus triunfou. Havia uma festa muito grande das trevas, porque eles pensavam ter vencido o autor da vida. Pobre engano, miserável engano, porque ali Jesus triunfou de forma definitiva sobre as trevas, sobre o pecado, para nos trazer libertação, para nos trazer salvação. Então Lucas 22:53 ele diz: todos os dias eu estava com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês, é a hora do poder das trevas. Após a ressurreição, começou uma nova era, como eu citei agora há pouco, a era da graça, que é diferente de um ciclo. Agora, o que nós precisamos entender, já que Deus está nos sintonizando com o relógio dele, é que um importante ciclo pode ter iniciado em 2018. Por que essa suposição? Eu creio com certeza nisso, mas eu não estou fazendo uma afirmação. Eu falo que pode ter acontecido, iniciado um novo ciclo em 2018, que seriam então os últimos 7 anos da igreja na terra antes do arrebatamento. Por que eu estou falando isso? Israel é o relógio de Deus para nossas vidas. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Lucas 21, do 29 ao 33. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começarem a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não vão passar. A parábola da figueira, ela é relatada nos 3 evangelhos chamados sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. E em todas elas, a figueira, ela representa Israel, a nação de Israel. Por isso que eu falei que foi uma confirmação muito grande que Deus deu da moeda shekel, que é a moeda atual. E as pesquisas estavam levando para isso. Então, a parábola fala sobre o reino de Deus e envolve essa figueira que representa a nação de Israel. E Israel é um dos sinais mais relevantes para nós como igreja do Senhor. Vemos o agir de Deus aqui na terra e do cumprimento dele, da sua palavra. Ele disse que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Israel é o relógio escatológico. O sinal de Israel é revelado na igreja pelo esplêndido reflorescimento da terra de Israel. Qual que é o esplêndido reflorescimento da terra de Israel? No ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel deixou de existir como nação.
cumprindo o que aquelas pessoas ali que entregaram Jesus, quando Pilatos disse que lavava as mãos, eles disseram que o nosso pecado recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Esse pecado de entregar ao Senhor, da responsabilidade humana, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Israel foi destruída, Jerusalém foi destruída e desde então tem sido pisoteada pelos gentios. Mas em 14 de maio de 1948, cumprindo também uma profecia de Isaías, se não me falha a memória, capítulo 66, que diz: pode uma nação nascer em um só dia? Eu, o Senhor, farei isso. Em 14 de maio de 1948, a nação de Israel voltou a existir como nação. O relógio de Deus girando novamente. Não que ele estivesse parado, mas para nossa compreensão dos fatos, para chegarmos ao arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa volta do Estado de Israel como nação desencadeia uma série de acontecimentos escatológicos que culminam com a volta de Cristo. Como eu falei, 14 de maio de 48 nasceu o Estado de Israel. 2018, porque eu falei que pode ter iniciado o ciclo, a nação de Israel completou 70 anos de história. Olha o relógio de Deus trabalhando. E agora nós vamos ver por que os 70. Outros fatos sobre os 70, que são 10 ciclos. Foram 70 anos de cativeiro que Deus levou o povo dele para a nação da Babilônia. Obrigado, isso. Para a Babilônia. A profecia de 70 anos, declarada por Daniel no capítulo 9, está falando 70 semanas, na verdade, que são semanas, anos. Essa profecia, eu já dei um estudo aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ela começa dizendo assim, deixa eu ver se eu anotei o texto aqui da palavra. Sim, 70 semanas estão determinadas. Se quiser pode colocar ali, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Se nós olharmos toda a profecia, eu não vou olhar em todos os detalhes, mas ela tem um marco de início e um marco de fim. Ele diz assim, desde o dia que for dada a ordem para o meu povo retornar, e isso aconteceu com o rei Ciro, ele deu uma ordem, está escrito no livro de Daniel, para o povo judeu retornar. Está descrito também em Esdras e Neemias. Mesmo? Então, teve um início a profecias. Ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. São 7 semanas, mais 62 semanas, até que o ungido seja levantado. 7 mais 62, 69. Todas elas são semanas, anos. Historiadores já fizeram o cálculo exato do dia que foi dada a ordem para sair da Babilônia até o dia em que Jesus foi crucificado, que é erguer o ungido, né? Ele foi erguido na cruz, deu exatos 483 anos, restando agora uma semana para as 70 semanas. Quando se cumprirá? O período da grande tribulação, que ele também fala, que eu já citei várias vezes aqui, que haverá
a quebra da aliança, o anticristo vai se revelar como o próprio, se dizendo o próprio Deus, vai sentar no Santo dos Santos. Não vou entrar nesses detalhes, mas falta uma semana se cumprir, falta uma semana apenas para se cumprir, e eu creio que seria no final do ciclo que nós estamos vivendo, que encerra a era da graça de Deus. Eu não quero ser profeta, eu sou apenas um atalaia, a sentinela que vê e dá o aviso do que está acontecendo. Outro dia eu estava conversando muito com Deus e Ele me falou claramente isso sobre ser o atalaia. Ezequiel 33:7 diz: quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel, no caso para nós, sobre a igreja. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e dará o aviso da minha parte. Vamos sintonizar um pouquinho mais o que está acontecendo no mundo. Quando nós observamos o cenário político atual, parece que o Brasil é o único ou o último país da resistência ao comunismo. Você sabia disso? Você tem observado o mundo político, os acontecimentos? O Brasil é o último. Até os Estados Unidos, que era o berço da democracia, está sucumbindo ao comunismo, ao domínio chinês e tudo mais. Então o Brasil é o último país dessa chamada resistência. Agora, isso é a resposta de Deus para a igreja, já que nós estamos jejuando e orando pela nossa nação. Nós estamos orando e jejuando das coisas que mais nos deixam indignados quando nós oramos, que caia por terra esses ministros que governam com injustiça, esses deputados, esses senadores que só fazem leis injustas. E se Deus disser, não, eu vou deixar eles imperar sobre vocês, qual será a nossa reação? Eu não quero trazer desânimo, porque o meu desejo, a minha oração é para que esse povo caia por terra mesmo, para que tenhamos esses últimos 4 anos, se eu estiver certo, do ciclo de Deus, de paz, de tranquilidade e oportunidade de levar o Evangelho para todos os lugares. E se Deus estiver falando o contrário, como será a nossa reação? Você sabia que essa semana foi aprovada uma lei extremamente injusta? Policiais, magistrados e outras pessoas de bem, elas não podem concorrer a cargos públicos, concorrer ao Senado, a ser deputado ou qualquer coisa assim. Então você imagina uma coisa comigo: o policial prende o bandido, o promotor leva a sentença para o juiz que o julga e o condena, porque ele é bandido. Dessas 4 pessoas, o único que pode concorrer para ser um senador, para ser um deputado, para ser um governador, para ser um presidente, um vereador, um prefeito, é o bandido. Essa lei é boa ou é ruim? Ela só indica o governo do anticristo. Eu tenho falado, nós estamos ensaiando, 15 dias atrás, se não me engano, eu falei sobre o ensaio, ou foi domingo passado? Fugiu a memória, mas estamos ensaiando, o anticristo está ensaiando. Então as leis injustas estão aí, a injustiça está imperando em nossos dias. Nós devemos estudar a Bíblia, e os acontecimentos, eles são uns sinais para nossas vidas. Daniel, ele estudou. Veja o que diz no capítulo 1 de Daniel 9. Se quiser colocar 1 e 2, versos 1 e 2. Diz assim, ó: no 1º ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O que Daniel fez? Ele pegou a sua Bíblia, ele leu a Bíblia, havia uma profecia de Jeremias: 70 anos serão os anos do cativeiro. Daniel, ele saiu de Israel, ele foi levado cativo. Aí calculou, foi tal ano. Quantos anos passaram? 70 anos. O que ele fez? Ele não ficou, vai ser 70, vai ser, e deu mais. O que ele começou a fazer? Orar para que Deus mudasse e desse a estratégia para eles retornarem para Israel. Ele mesmo não voltou, mas o povo voltou. Então o que eu quero dizer isso aí? Nós temos que estudar a Bíblia e nós temos que olhar os acontecimentos ao nosso redor. Veja o que o apóstolo Pedro fala dos profetas também. Observe. Foi a respeito dessas... Você quer colocar ali? 1 Pedro 1, 10 e 11. 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e eles investigaram. O que eles fizeram? Eles profetizaram sobre o Messias. Agora o que eles fizeram? Indagaram. Eles questionaram no bom sentido, não é que se vai ou não vai. Nós sabemos que tudo que Deus fala vai acontecer, mas é de pesquisar. É isso que o texto diz. Vamos seguir aqui. Eles indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Veja só, inspirados pelo Espírito Santo, eles receberam as profecias. Você vai ver que tem Isaías. Isaías é o principal, que é chamado profeta messiânico, a respeito de Cristo, porque ele fala também do sofrimento. O que esses profetas começaram a fazer? Deus não disse, tantos dias, daqui tantos dias vai acontecer. Eles começaram a olhar as épocas, porque Deus deu sinais. Então, o mundo são os sinais. O que está acontecendo ao nosso redor são sinais para nós não sermos pegos desprevenidos. Deus nos avisou de antemão tudo o que vai acontecer. E o que nós precisamos fazer é que devemos estudar a Bíblia e observar o contexto mundial. E Deus, e nesse último ciclo que nós podemos dizer que começou em 2018, ou queremos dizer isso, é observar o que está acontecendo com Israel, que é o relógio de Deus para o mundo. Por que Israel é o relógio de Deus para o mundo? Jesus, humano judeu, foi judeu. Toda a lei, desde Abraão, ele chamou para formar uma nação, Israel, a nação de Israel. Toda a Bíblia, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico, depois foi em grego, koiné, porque era a língua popular, mas escrita principalmente por judeus, com raras exceções aqui. Então, Israel é o relógio de Deus. Deus tem nos falado, que desde o início do ano, nos alertou que viriam os sofrimentos e as dores iriam aumentar, que Ele estava trazendo juízo sobre a humanidade, usando a própria pandemia para isso. Eu já citei isso aqui várias vezes. Só existem 2 momentos da história da humanidade em que aconteceu algo a nível global. O primeiro foi o dilúvio, que foi juízo de Deus. O segundo é a pandemia, porque não existe lugar do planeta em que não tenha sido afetado, e Deus mostrou que é um juízo por causa da maldade humana. A vontade soberana de Deus, ela que se cumpre, e nós precisamos nos submeter a esta vontade. Precisamos entender que existem momentos em que Deus permite o agir das trevas, que elas venham imperar, porque existe um objetivo para isso. Por exemplo,
Foi na hora que Jesus foi crucificado que eu falei, e no período tribulacional. Por quê? Porque ali Deus permitirá que as pessoas que se converterem, o anticristo vença elas. Aqui a igreja é invencível, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Enquanto a igreja se permanece fiel, as portas do inferno não prevalecem. Por isso nós cremos que o Brasil é um celeiro de missões, e se existe essa resistência no Brasil, é porque Deus tem um propósito muito específico para esses últimos anos, ou meses, ou tempos que nós temos aqui na face da terra. Porque em países que outrora eram berços de avivamento, a igreja sucumbiu. Vou dar um exemplo. A nação, amor, lembra aí que o comunismo tomou conta agora? Não, fugiu o nome agora, dos canguru. Austrália, obrigado. Austrália, a igreja se corrompeu. As maiorias das canções que nós cantamos hoje em dia são do Hillsong, que nasceu lá, mas a igreja sucumbiu, aceitando casamento homoafetivo, aceitando isso, aceitando aquilo. O que isso aconteceu? A igreja se corrompeu. Hoje o processo é irreversível, o comunismo tomou conta, a vacinação é obrigatória, a questão de passaporte sanitário, tudo como todos os outros países estão acontecendo. O Brasil é a resistência, porque aqui ainda existe uma igreja fiel ao Senhor. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas dentro da vontade soberana do Senhor, existe ainda o momento que Deus permite que o mal prevaleça. Se nessa campanha de jejum e oração, por um país mais justo, como é o nosso desejo, e Deus disser não, você vai se decepcionar ou você vai adorar ao Senhor? Não quero deixar você triste nem preocupado, mas bem informado, sabendo que a vontade soberana de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Com leis injustas, sem leis injustas, a igreja triunfa sobre as trevas. A igreja triunfa sobre as trevas. Mas uma boa notícia para você não entristecer mesmo, porque eu creio, eu acredito que a vontade soberana de Deus é que nos últimos anos o Brasil continua sendo a resistência, não por ser resistência nesse sentido, mas porque o Brasil ainda precisa enviar missionários para todos os lugares que ainda necessitam. Significa que Deus está dando a oportunidade para mim e para você, como igreja do Senhor, para que nesses últimos anos que nos restam, desapegarmos das coisas da terra. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então o nosso reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Por isso Deus falou: meu povo é muito apegado a esta vida, precisamos desapegar. Sabe um fato importante que aconteceu no relógio de Deus em 2018? Quer saber outra coisa importante além dos 70 anos? Nós elegemos Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil. Eu tive um sonho há pouco tempo atrás, que mesmo com urnas fraudadas como são hoje, que não tem a comprovação impressa do que você votou, em 2022, o nosso prefeito será eleito com 92% dos votos válidos da nossa nação. Oi, o que eu falei? Prefeito não, presidente Jair Bolsonaro será reeleito com 92% dos votos. Mesmo, e eu comentava com as pessoas, eles tentaram de todo jeito, mesmo com urnas que eles tentaram fraudar, na soberania, Deus colocou a mão sobre cada urna e eles não conseguiram fraudar as urnas. A vontade de Deus
ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E no texto inicial, eu falei que o reino de Deus não é deste mundo. Eu e você não pertencemos a este mundo caído. Jesus disse, eles não são do mundo, como eu também não sou. Consagra-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como nós vamos nos consagrar para viver atualizados com o tempo de Deus, o tempo Kairos, e também esse pleroma de Deus, para ver o cumprimento, a totalidade dele? Vivendo a boa, perfeita e agradável vontade, sintonizados na palavra que é a verdade, observando os fatos que estão acontecendo no mundo, para que eu e você não sejamos pegos de surpresa. Quero encerrar com algumas palavras aqui da Bíblia também, que nos diz assim, em 1 Coríntios 5,19, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes deste mundo. Em 1 Pedro 1:3-7 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Nossa herança é eterna. Muitas pessoas herdam bem dos seus pais, mas eles perdem tudo porque não sabem administrar. Mas aqui diz que esta herança que está reservada para nós, ela não pode ser destruída, ela não fica manchada, não murcha, ela está reservada nos céus para mim e para vocês, guardadas mediante o poder de Deus. E aí ele diz, nisso, porque vocês têm uma esperança viva, porque vocês têm uma herança nos céus, onde ninguém pode tocar. Aí ele diz assim, nisso, nessas palavras de esperança, de alegria, ele diz, nisso vocês exultem, embora que no tempo presente seja necessário passar por provações, mas saibam que a provação da sua fé, ela vai confirmar da seguinte forma, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, ela é muito mais preciosa que o ouro perecível, e essa fé é do tesouro que é a palavra de Deus, que é semeada nos seus corações, aleluia, e ele diz que é muito mais preciosa, resulte em louvor, glória, na revelação de Jesus Cristo. Ele está para se revelar novamente. Na verdade, Ele está revelando e Ele está se mostrando. Tenho certeza absoluta que estamos vivendo a última hora de Deus. Como Ele diz, prepare-se, ó igreja, para se encontrar com o seu Deus. Essa preparação envolve colocar a casa em ordem, desapegar-se das coisas terrenas, perder o medo da morte, desejar se encontrar com o Senhor. Que o Senhor nos dê graça para nos agradarmos com a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela preciosidade da revelação que o Senhor nos trouxe nessa noite. É preciosa a Tua palavra, Pai. É um tesouro inestimável. E eu quero Te agradecer, Pai, porque nós não seremos pegos de surpresa, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me escolhido para trazer essa palavra, Senhor. E obrigado por essa igreja atenta, Pai querido, por todos que estão nos ouvindo, que estão atentos à Tua voz, ao que o Senhor está nos alertando. Como o Senhor me chamou, não para profeta, mas para sentinela, para atalaia. Estou alertando, Pai, e eu sei que o Teu povo está Te ouvindo. Então que possamos, ó Pai, sendo ou não os últimos 4 anos
para o arrebatamento, que eu não sei, mas o Senhor sabe, e o Senhor nos dá alertas. Se forem, Pai, que possamos aproveitar essa oportunidade, Senhor, para levar a Tua palavra, enviar missionários, atentar para aquilo que realmente importa para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Essa palavra, ela vai pro... Glórias ao Senhor por isso. Essa palavra eu vou editar, baixar o culto, editar e vou postar no YouTube. E você compartilha essa palavra com outras pessoas. Fala da importância de nós sintonizarmos o nosso tempo com o tempo de Deus. Amém? Que a graça do Senhor... antes ainda, um aviso aqui. Pode ficar em pé. Terça-feira encerra a nossa campanha de jejum e oração. Então, quem tem o seu horário às 23 horas, ele vai orar até às 23h59. Então, até ali é o encerramento. O jejum na hora que você acaba o seu. E na quarta-feira, eu quero ver mais gente do que tem agora. Você que está na sua casa, venha para o culto de quarta-feira, para um culto em ação de graças por esses 21 dias de oração e jejum. Amém? Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.